Vamos aí para quinto tesouro do deserto, né? Nova direção. Irmãos, vamos lá. Vou repetir algumas coisas porque faz parte disso mesmo. Então, um dos tesouros que aconteceu lá e que eu acho que foi assim enorme, fundamental para a entrada em Canaã, um povo escravo, um povo, qual era a identidade de escravo? Qual é a nossa identidade fora da vida com Deus? A minha identidade de pecador, além do seu nome, lógico, né? Mas pecador, referencial do mundo. E aí eu sou alcançado pelo Senhor, eu sou metido na condição do pecado, né? Me liberta da morte. Você já imaginou isso acontecer? Você aceita Jesus numa igreja, na rua, sei lá, ou em algum lugar, você entende um plano de Deus que alguém compartilha com você, você aceita Jesus, ou mesmo você já fez isso pela rua aí, falando de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas já aceitaram Jesus com você e não se fala mais? Não se dá uma Bíblia, não ensina a pessoa a importância da leitura da palavra, a importância de ver o que está lá. Interessante, não é? Porque Mateus, o Senhor Jesus deixa muito claro, né, que não é para nós sairmos apenas falando que Cristo salva, mas ele deixa muito claro, olha, você vai compartilhar isso, mas você precisa fazer discípulos, né? Então preciso gastar um tempo com essa pessoa. Você precisa gastar um tempo para quê? Para compartilhar a palavra, ensinar coisas que são básicas e fundamentais para ser estabelecida a fé e a fé crescer. Então, o povo de Deus percorreu lá 40 anos do deserto. Você vai ver em Números, você vai ver em Levítico, né? Você vai ver sendo estabelecido leis. Poxa, aí você dá uma olhada, as leis tinham um enquadramento fechado, era um negócio rígido. Aí, os desavisados falam assim, não sei, negócio de Velho Testamento, eu acho negócio assim, um Deus meio carrasco. É porque você não sabe o que é 300, 400 anos ser um escravo, que não tem mais nada na cabeça, a não ser, sim senhor, né? Vira um robô. Não tinha direito de nada, não podia expressar muitas coisas ali não. Então, 3, 4 gerações de escravo, não existia mais a identidade que antes tinha, uma identidade de povo de Deus. Então o Senhor estabelece leis, estatutos, foram sendo estabelecidos para enquadrar o povo. Enquadrar o quê? A mente, né? Enquadrar a mente na nova identidade. Que eu até quero pegar um texto aqui que não está em Êxodo, né? Mas está em Isaías, que eu acho, se vocês quiserem abrir lá rapidamente, Isaías 43, no versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Preste bem atenção, o Senhor estava estabelecendo algo novo naquele povo lá. Eles estavam saindo de uma condição de escravos, eles não tinham noção do que era. Deus foi falando, Deus fez coisas lá no Egito, mas você pode ver que mesmo Deus fazendo coisas tremendas lá no Egito, libertou o povo começou a arranhetar, começou a duvidar de um monte de coisa, e que chegou ao ponto de querer voltar para a condição de escravo. Nós, né, como povo de Deus hoje, liberto pelo Senhor Jesus, quantas vezes surgem situações que às vezes nos faz, não digo todos, mas alguns, passa na cabeça, mas parece que antes
estava melhor do que agora. É a mesma coisa que eles pensaram, né? E isso, irmãos, porque nós não entendemos claramente a libertação que Deus nos trouxe. Não entendemos claramente. Mas tudo bem, nós vamos entendendo gradativamente. Mas como nós estamos limitados, como o povo lá também estava limitado, e Deus sabia disso, eu tenho que estabelecer uma direção. Senão vai um para o lado, outro para o outro, agora é hora de ficar, não, agora é hora de ir. E o negócio não ia caminhar. Como também hoje não caminha. Não caminha, irmãos. O que Deus fala? Jesus usou uma passagem, né? Uma passagem dita por um profeta. Ele chega e usa a mesma passagem e diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele fala isso, está dentro de um contexto que Satanás disse, né? Sabe o que ele disse? Ele disse, se você é filho de Deus, faça destas pedras se transformarem em pães. O que é pão? Alimento. Alimento é todo dia. Então, quando Jesus pega desse contexto, ele fala, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Já está embutido aí exatamente a questão do quê? Da frequência, do quanto, como é que você deve ver a palavra. Aí hoje todo mundo fala assim, não, ler a palavra é alimento espiritual, né? Pois é, mas a gente precisa não apenas saber que isso está escrito, nós temos que ajustar a nossa vida a uma direção de Deus. Não é a sua vontade, meu irmão, é direção de Deus. Está entendendo? Existe um Senhor agora sobre a tua vida. Se você quer ser salvo em Cristo Jesus, você quer ser salvo, ter vida eterna, você precisa ter Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Por quê? Porque Ele tem a direção. Por quê? Por que eu preciso de direção? Porque, olha, estou fazendo uma coisa nova. Está sendo estabelecido a nova vida em nós, que por nós mesmos não sabemos como fazer, por nós mesmos não temos poder para entrar nesta posição, mas o Senhor Jesus fez com o sangue dele derramado ali na cruz, na sua ressurreição, essa obra se completa. Estão entendendo, irmãos? Então, aceitamos tudo isso, mas quando chega a hora que Deus estabelece direção, irmãos, você está sendo provado. Deus é o Senhor da tua vida ou você é o Senhor da tua vida? Ele dá a direção, você entende que Ele dá, mas aí você aceita quando talvez seja mais tranquilo para você e não aceita quando desagrada. A obra não vai ser nunca completa assim. Porque quando desagrada, eu tenho que ver, Senhor, esta área precisa ser transformada. Mas se o Senhor disse, lembra Pedro? Pedro, vá às águas mais profundas. Nossa Senhora. Eu vou parafrasear um pouquinho. Desculpa aí, Jesus, mas quem entende de pescaria sou eu. Carpintaria é você. Mas aqui, quem é pescador sou eu. Que papo é esse de passar a noite inteira pescando e você me mandar ir para águas profundas? Ele fez isso? Não. O que ele fez? Foi para as águas mais... Antes de ir para águas mais profundas, o que ele disse? Passei a noite toda aí tentando, né? Mas, sob a tua palavra, eu lançaria as redes. Ele não só lançou rede, ele foi para águas mais profundas, ele estava tudo arrumando a rede, lá vai rede de novo para a água, ia ter um processo todo de tirar a rede de novo. Não é, irmãos? Agora, o que ele fez? Ele fez. E o que aconteceu? Foi a maior pesca que Pedro teve. Né? Foi a maior pesca. Pastor, você está exagerando. Não, foi a maior. Como bom pescador, sabe usar o barco para pescar
e o tipo de rede que deve se usar para pescar naquela região. O barco estava quase afundando e a rede estava rasgando. Então, ou Pedro era um péssimo pescador, ou então ele nunca imaginou ter uma pesca daquela. Estão entendendo? Sim, meus? Então, nova direção implica, irmãos, nova direção, porque você está andando no deserto. Você está andando nessa vida. O teu lugar não é aqui. Teu lugar não é aqui. Então essa aqui, por que deserto? Porque é o lugar onde a gente passa os perrengues da vida, não estamos passando? Ora, a Bigola falou algumas coisas, umas lutas, né? Isso é deserto. Representa deserto. Ali não tem alegria, essa situação abala, a situação mexe com a gente, é questão de família, é tanta coisa que a gente passa aqui, e por isso que o Senhor disse, mas fica tranquilo, porque lá, a promessa. Qual promessa? Canaã. Para o povo que estava no Egito, Canaã. Ali aquela região toda da Palestina. Para nós, Canaã celestial, tá certo? Mas irmãos, eles foram recebendo as leis, os estatutos, foi se ajustando comportamento, foi se ajustando forma de adoração a Deus, foi se ajustando todas as áreas da vida do ser humano, de um povo que seria chamado realmente povo de Deus. Foi se ajustando, foi enquadrando, pessoas saíam fora daquele enquadramento, tinha consequências disso. Mas o que aconteceu? As pessoas que caminharam nessa direção, nessa nova direção, elas chegaram em Canaã. Então, eu acho que quando a gente passa por essas situações difíceis, é interessante. Passa por situação difícil, tem pessoa que me liga, pastor, qual é mesmo? Me manda um versículo aí que diz respeito a tal coisa. Você está com problema aí, irmão? Não, eu estou, pastor, mas hoje eu não posso conversar muito não, eu só preciso de um texto para meditar, para fortalecer a minha fé nessa área. Está certinho. Agora imagina, ele está fazendo isso, por quê? Porque ele entende que hoje ele ouvir alguma coisa de Deus que vá contra essa ameaça que ele está sentindo, ele vai ter paz, ele vai ter um renovo na esperança dele. E alguns falam assim, pastor, ainda bem que eu pude falar com o senhor, porque eu estou vendo que eu estou lendo pouco a Bíblia, eu na verdade deveria ter essa palavra aqui na minha cabeça, a hora que vem um problema eu já deveria estar enfrentando ele. Eu falei, pois é. Então hoje o que acontece, irmãos? Hoje, assim, a vida é a vida. O que acontece é que tem pessoas dentro da igreja que elas estão enfrentando estas coisas ainda na sua força. E o que está acontecendo? Perecendo. Por quê? Porque lá no deserto, irmãos, Jesus, apóstolo Paulo, qualquer um dos apóstolos, os discípulos, eles nunca falaram, arranque o Velho Testamento, porque nós estamos na era da graça. Não, nunca falaram isso. Por quê? Porque o Velho Testamento é luz daquilo que haveria de vir, né? Então, pegue isso, irmão. Pegue isso, olha a sua vida, olha o tempo, olha lá a reação das pessoas, olha as pessoas aí fora, das igrejas que eu estou falando, povo que você conhece, em qualquer denominação, você conhece pessoas que estão firmadas na palavra, você conhece pessoas que são adoradores do Senhor. Irmão, não existe adorador do Senhor que passa o dia inteiro orando e não lê Bíblia. Por quê? Porque ou ele está falando com alguma outra pessoa, mas não é Deus. Por quê? Porque se você tem uma vida de oração e você ora e ouve Deus falar com você, Deus também diz para você, agora é tempo de você se alimentar e fortalecer, vai na palavra. Não existe isso.
Quem fala para mim, não, Deus tem falado comigo isso, aquilo, outro, tal, sabe como é que está a leitura da palavra? Então às vezes eu leio, meu caro, vai ser difícil acreditar em você, porque Deus não sai da sua palavra. Está entendendo? Ele não sai da sua palavra. É, pastor? Ele não sai. Tanto é que na palavra diz o seguinte: se algum profeta se levantar aí e sair falando as coisas que são parecidas ou te confunde, o que você deve fazer? Prove o profeta. Põe ele à prova. Mas qual o referencial que você vai usar para pôr ele à prova? A palavra. Entende, irmãos? É na palavra. E eu acho tremendo essa questão da nova direção. Por quê? Porque ela molda. Você já viu um molde? Já viram um molde? Então, o molde, ele está ali, feito, estabelecido, e é lançado um produto ali com a intenção dele pegar aquela forma. Não é isso? Tá certo, irmãos? Pegar aquela forma. A palavra, eu vou usar essa expressão, a palavra é como um curral. A palavra é como um molde. Ela vai moldando a nossa vida. O cristão, ele tem que ter um perfil, né? Eu falo para você, lá Apocalipse diz que o cidadão do céu, ele tem um jeito de ser. Não vai tirar a sua personalidade, não, mas tem um jeito de ser, que existe um espaço que você tem que se enquadrar nele. Do contrário, alguma coisa está errada, precisa mudar. Então eu falo que o evangelho é como um curral. Quem está no evangelho está dentro do curral. E o que acontece no curral? Curral tem alimento, curral tem trato, curral tem cura, curral tem proteção. Está fora do curral, vem o lobo. O que ele vai pegar? O que está dentro do curral protegido, ou vai pegar o que está fora, isolado, talvez abatido, com fome, enfraquecido e doente? É a lei do menor esforço, meu irmão. O mundo espiritual também funciona assim. Aquele que está mais enfraquecido vai ser atingido primeiro. Entenderam? Agora, qual é o plano de Deus? Canaã celestial, né? É isso que ele prometeu para nós. Olha, eu tenho nova vida para você, mas no enquadramento da nova vida você não sabe como é que é. Então, você precisa do quê? Da minha direção. Foi o que ele fez. É isso que nós temos hoje, graças a Deus. Nós temos acesso às Escrituras. E eu termino, né, dizendo tudo que nós temos pregado aqui, tudo que nós temos entendido que é da parte de Deus. Ninguém sai falando apenas em línguas aqui e pronto, e sai. Não, está tudo que firmado aqui. Tem que estar aqui. Do contrário, você não ouça, nem siga, né? Está afirmado aqui. Deus deu uma palavra para nós para 2020, né? Deu inclusive dentro do texto, né? E vem o contexto, contextualizando essa palavra lá de trás nos dias de hoje, irmãos. E você sabe, né, que parte dela você vai saber se realmente é verdade. Deus dizendo: chegou o tempo de levarmos a sério as raposinhas da nossa vida, né? Não se pede perdão a Deus por atacado, tem que ser no varejo, né? Pecado tem nome, cada pecado tem uma forma de tratar. Estão entendendo, irmãos? Do contrário, o que acontece? Fachada, está dentro da igreja, mas a hora que o Senhor vier nos buscar, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor virão e saberão dizer quem são do Senhor e os que não são. Quem são do Senhor? É a noiva. A noiva, ela é fiel, porque é vestes alvas, vestes brancas, é expressão de santidade, fidelidade. Entendem?
Então não adianta, irmãos. Nós temos muitas vezes um movimento de simplificar a coisa ao nosso favor, mas aí entra o engano da nossa alma. Não está ao nosso favor, está contra nós. Porque ao nosso favor é tudo que nos leva a ter a certeza, a garantia de que eu vou entrar na Canaã celestial. Né? Eu vivo por isso, eu espero isso. Né? Por isso que a gente fica, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Quero passar a eternidade com o Senhor. Então eu tenho que estar convicto disso. Por que eu preciso, e termino com essa palavra, por que eu preciso dessa nova direção? Porque para passar até Canaã celestial, você sabe que esse povo passou no deserto. O deserto não era falta de povos ali, existiam muitos povos transitando pelo deserto e alguns moravam ali. E eles cultuavam deuses estranhos, eles tinham culturas fortes, definidas, para um povo escravo que estava assim vacilante num monte de coisa, facilmente influenciados, né? E vem Deus estabelecendo coisas bem claras, bem fortes, para que o povo não fosse vacilante, mas tivesse uma conduta firme, coerente, indo sempre em direção ao alvo. Então, irmãos, é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas facilmente seduzidas hoje, dentro da igreja. Dependendo do convite, o cara, pronto, parou de vir na igreja. Por quê? Porque Deus, diz ele que Deus abençoou ele não pode vir no culto. Como eu posso entender isso? Tem gente que quase toda semana insiste em me tentar me convencer de que essas coisas não são necessárias. Bom, então a minha Bíblia está diferente. Paulo, no Novo Testamento, fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. E detalhe, quando Paulo disse isso, as pessoas congregavam todos os dias. Não é 2 vezes por semana, não. Isso é coisa de agora, né? Todos os dias. Você vai falar que o judeu era vagabundo, irmãos? Não. Não tinha comerciante? Tinha. Não tinha pessoa letrada? Tinha. Tinha médicos ali? Tinha. Tinha pessoas de grande influência social? Tinha. Tinha servos lá? Tinham. Todos estavam lá. E ele, não deixe de se congregar como é costume de alguns. Quem falou isso? Quanto durou a pregação do homem? Disse que o rapazinho caiu lá, dormiu, cochilou. A pregação foi tão longa que pagou, paf, rachou no chão. Irmão. Ei, pastor, passou de 40 minutos, misericórdia. Arrumar um Paulo aí para pregar. E não intercalava com louvor, adoração, worship, né? Não tem nada disso não. Tome palavra. Vocês precisam comer, né? Por quê? Porque Paulo sabia que aquilo ia fortalecer o povo. Não é, irmãos? Paulo foi um dos maiores implantadores de igreja, cruzadas enormes, né? Coisa maravilhosa. Então, esse é um tesouro. É mais um tesouro que se encontra no deserto. Quando a gente está fraco, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas quando estão fracas e vão para o hospital, aí vem o médico, né? Eu não sei se já fez isso em você, dá uma puxadinha na sua pele e fala assim, você está desidratado. Quando puxa a pele não volta rápido, é sinal de desidratação, né? Então, ele faz assim, dá uma pegadinha aqui para baixo. Tem alguns que não gostam, né? Quando pega na pelanquinha do braço aqui, né? Então, mas aí chega no hospital, o que acontece? O médico vai falar assim, não, dieta tal, né? Então a pessoa que está com fraqueza tal, é dieta talvez hipercalórica,
com bastante líquido para hidratar, mete soro na pessoa e daí vai. Aí a pessoa vai sair do hospital, recebe aquela monte de orientação. Agora, peraí, irmãos, quem gosta de hospital? Eu detesto. Então, o plano de Deus não é esse, irmãos. A gente chegar ao ponto de ficar mal, passar sofrendo um monte de coisas, ter que ter uma intervenção da igreja para te ajudar, quando na verdade Deus te orienta. Olha, não vai por aí, é por aqui, ó. Mas a gente às vezes teima. Não tem atalho, irmãos. Não existe atalho. Deus não está falhando, Deus não está atrasando, nem adiantando, nada disso. Eu preciso entender que é uma nova direção. É o choque com o seu eu. É um confronto com o seu eu. Está esperneando, é o teu eu que está gritando. Não é o teu espírito que está gritando. Não é o Espírito Santo de Deus que está gritando. Não, é o teu eu. Que tem que se aquietar, que tem que se submeter. Por quê? Porque você tem que lembrar, o Senhor é o meu Salvador. E Ele está me levando para o cumprimento de uma promessa. Eu tenho que confiar. E isso é bom. Isso é ótimo. Né? Amém, irmãos? Vamos orar? Mas, em nome de Jesus, irmãos, a palavra desse ano, Deus disse que estaria enviando, antes desse grande mover de Deus, ele seria um ano também de libertação. Por quê? Porque anjos que fazem parte dessa comitiva do rei estaria vindo antes, né? E são anjos experimentados em batalhas. Então isso significa que a sua batalha, a minha batalha, lutas que muitas vezes não enxergamos, não conseguimos discernir ainda que é espiritual, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele vai clarear essas coisas, mas quando Ele clarear e você, meu Deus, e agora? Deus vai falar assim, ei, não esqueça, eu estou contigo, né? Então já tem os anjos do Senhor, os mensageiros de Deus, para entrar com providência a favor da nossa vida, dentro da sua causa, do seu lar. Isso é maravilhoso. Mas tudo isso nós precisamos aprender na palavra, irmãos. Como me posiciono, como é que eu lido com isso? Está tudo lá. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu te louvo por cada tesouro que nós encontramos no deserto, nos tempos difíceis. Pai, os tempos difíceis nos mostram, revela na verdade a nossa fragilidade, Deus. Deus, quando nos deparamos com as nossas fragilidades, Deus, muitas vezes não é gostoso isso, na verdade nunca é. Mas, Senhor, gradualmente, gradativamente, nós vamos entendendo que isso, Senhor, não é para nossa vergonha, não é para nos envergonhar ou nos abater, mas é para que nós possamos entender que nós não podemos caminhar sozinhos, nós temos que depender do Senhor. No Senhor existe, Senhor, a fonte da vida, é no Senhor, Pai, que nós temos, Deus, a fonte da nossa força, da nossa alegria, da nossa esperança, Deus. É no Senhor que eu tenho direção, não é longe do Senhor, mas é no Senhor. E quando eu falo no Senhor, não se separa a tua pessoa da tua palavra. Se eu quero o Senhor, eu tenho que querer a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, vem, Senhor, com sede. Traz sede, Pai, traz sede e fome, Senhor, das coisas que vêm do alto, para que a Tua palavra não seja, Senhor, nada pesado, não seja, Deus, algo cansativo, mas seja, Deus, como no nosso coração desejo de abrir a Tua palavra, como algo que nós vamos nos surpreender, que gere uma expectativa em cada virada de página. O que vem agora? Qual é a revelação que Deus vai me trazer nesse dia? Senhor, o que o Senhor vai falar comigo, o que o Senhor vai me ensinar, Deus.
Pai, nós possamos abrir a Tua palavra, Deus, sempre, diariamente, sabendo, Deus, que quando se abre a Tua palavra, o Senhor vai falar. E não só falar das coisas dessa vida, mas sempre a Tua palavra é um espelho que revela a nossa realidade do hoje, da vida como homem, como mulher. Deus, são detalhes que a Tua palavra também fala a respeito da nossa vida, coisas que precisamos viver, chamado do Senhor, tantas coisas, Pai. Aleluia, Deus. Eu Te louvo pela nova direção, porque a outra direção, Senhor, era uma direção sem rumo. Mas a nova direção, Senhor, ela aponta para um lugar só. Não são para vários lugares, não é uma confusão, mas é uma direção só. Dentro dessa direção encontramos vários momentos, vários estágios, Deus. Sim, sabemos que isso existe. Porque, Senhor, nós, como em Êxodo diz, Pai, nós vamos recebendo uma porção diária. O maná que vinha do céu, hoje, o Senhor fala, Deus, que nós precisamos de uma palavra diariamente. O Senhor tem uma porção para a nossa vida todos os dias. O Senhor tem uma palavra para nós todos os dias, Pai. Deus, se nós crermos nisso, nós não sofreremos espiritualmente. Nós seremos fortalecidos. Aleluia. O que nós vemos hoje, e que pelo fato da igreja, Senhor, não está tão envolvida com a Tua palavra, nós vemos as pessoas que se queixando, que estão infrutíferas, elas não conseguem confrontar aqueles que não são da mesma fé, eles não conseguem defender a sua fé, eles não têm argumentações, as pessoas estão com medo de enfrentar pessoas que cultuam deuses estranhos, porque não sabem da autoridade que o Senhor já deu, e essa autoridade está revelada na Tua palavra. Deus, as pessoas não conseguem fazer discípulos, porque eles não têm uma direção clara, como conduzir pessoas se eles não sabem qual é a direção. E assim, a Tua igreja vai ficando estéril, mas que isso vá sendo quebrado em nome de Jesus, porque se o Senhor traz Deus para nós nesta noite, é porque nós precisamos ouvir. Se nós precisamos ouvir, é porque nós precisamos entender, assimilar essas verdades, Deus, para serem aplicadas na nossa vida. Que esse tesouro seja desenterrado, que esse tesouro, Senhor, cada um tome posse dele e usufrua dele, para a glória do Senhor e para o nosso próprio benefício. Saber que estamos andando, dando passos firmes em direção à maior verdade que se manifestará um dia, que nós viveremos eternamente contigo, Pai. Que isso seja suficiente para nós entendermos que quando o Senhor nos chamar para abrir mão de alguma coisa, não é porque o Senhor é um Deus de exigências, mas porque aquilo faz mal para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós possamos descansar nas verdades que são reveladas, Deus. Porque, como Pedro um dia disse para Jesus, quando Jesus falou assim, por que vocês também não vão embora? E Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mais uma vez, as palavras que o Senhor disse naquela ocasião que as pessoas foram embora, foram palavras difíceis de ouvir. Mas algumas pessoas, mesmo também achando difíceis de ouvir, eles sabiam que eram palavras de vida eterna. E eles permaneceram. E hoje, Deus, a Tua palavra diz em Apocalipse que haverá, Senhor, 24 anciões diante do Teu trono. É posição dos mártires, Deus. E com certeza, um daqueles lugares é de Pedro. Senhor, que nós possamos meditar nestas coisas, coisas que são reveladas pelo Senhor nesta noite, para que a nossa vida, Senhor, possa estar realmente debaixo da nova direção, porque é um tesouro tremendo do Senhor. Aleluia. Livra-nos de todo engano, Pai. Livra-nos, Deus, de sermos dominados novamente pelo nosso eu.
Senhor, como disse João, convém que tu cresças e que eu diminua. Que assim seja, Senhor, que a vontade do Senhor e a beleza do Senhor cresça em cada um de nós. E o nosso eu, Senhor, diminua a cada dia e seja submisso à direção e à voz do Teu Espírito. Que assim seja, Senhor, para louvor e glória do Senhor. Aleluias. Amém, irmãos?